Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Você não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, Convidado sentado. ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Muito bem, queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan nessa terça-feira. Hoje é dia 8, nosso Robert de hoje. Aqui está ele, todo pimpão. O Marcos Vinícius Martins Cunha. Fala, Marcos. Tudo bem, Emílio? Marcos é promotor de eventos, é isso? Exatamente. Olha, Tipo, eventos o quê? Eu tô mexendo bastante com stand-up comedy. Sério? E agora o negócio tá bom. Quem que você fez? Quem que você é? O primeiro foi o Cortez, daí eu fiz um quarteto com o Neto Tomás, que o Neto Tomás é um parceirão meu, que ele é o ator da Pegadinhas da Rede TV. Sim. Então foi ele, o Patrick. Espetacular. Nossa senhora! É um casting. O varejão do stand-up, né? O varejão. Deixa o cara falar. É o Deixa o cara varejão, falar. Emílio. É o varejão, olha a crise. Quem mais? Quem mais? Então foi ele, o Patrick, o Rodrigo Capella e o Thiago Ventura. Boa. Daí teve gente aqui da bancada que foi convidada, mas não deu trabalho pra nós, não. É? Tipo, Quem? Não, tô brincando. Carioca? Carioca. Não, Carioca Ele não foi convidado, O não. Neto não falou nada com você, não? Então eu tô Carioca. te convidando falou? já agora, o Quem Neto falou? Tomás. O Neto Tomás. Não, ninguém falou comigo, não. Então, Muito vamos bem. junto. Boa. Agora, dia 2 agora tem Oscar Filho e Thiago Ventura e Neto Tomás e Suzano. Dia 2 de abril, aniversário de Suzano. Suzano lota, mas Boa. é só meia. Seja bem-vindo, meu querido Marcos. Marcos Vinícius Valeu, Cunha, valeu, nosso obrigado. Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, vamos nessa. Boa tarde, gostoso. Pô, cala a boca, irmão. Cala a Ai, boca. que Quando eu falo estresse, boa tarde, é ó. menos pra você, seu trouxa. Ai, mal-humorado. Cala sua tá? boca, meu. Deus me livre. Lembre-se, não mude seu comportamento pelo mau comportamento dos outros. É isso aí, bichão. e o Evandro? Quem você convidou, Couve? Fala, Emílio, tudo bem? Tudo certinho, Carioqueta? Graças a Deus, tudo certo. Hoje teremos uma presença feminina fantástica, hoje que é o Dia Internacional da Mulher. Antes de mais nada, parabéns a todas as mulheres aqui. Obrigado. Bancada. E nossas queridas ouvintes aí na Jovem Pan. Hoje teremos a presença de Janaína Pascoal. Olha, Aí você me pergunta. Janaína Pascoal, criminalista, professora da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, é coautora com Hélio Bicudo e Nossa. Reale Júnior o principal pedido de impeachment da presidente Dilma. Sabe? Ela que fez o pedido do impeachment, ela montou o pedido do impeachment na Câmara. Ousada ela. Ela Ousada. quer derrubar Ela é forte. a mulher mais importante do Brasil. Da República. O cara tem que ser ousado. Ela Será quer que ela tirar, vai ela, conseguir? ela quer tirar a roupa da rainha. Emílio. Ela quer derrubar o governo. Aí que tá. será Não, que ela não, vai quer, não é que ela conseguir? quer derrubar. Misericórdia. Não existe esse discurso. Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Ela entrou com um pedido legítimo. Ah, é o que é isso? É um Derrubar. tabacô, pô. É tabacô. Tabacô. É É uma puxada de leve, Só. Acontece. É o cara, impeachment. Impeachment. Impeachment? É o que? Um tabacô. Impeachment. É um Não é puta tabacô. É um Não é nada tabacô. mais É que impedimento tabacô. do que É está aí. impedimento, é. Pelo amor de Quieto. Deus, tem que ser impedido mesmo, né? Porque Muito bem. né, tá Então todo hoje- mundo de saco cheio, né? Aí eu Hoje- preferia a Geise Arruda representando o Dia Internacional da Mulher. Acho que tem mais a ver. Ela é Essa batalhadeira. mulher é show. Eu sou contra Show, a o Dia Janaína. Internacional da Mulher. Eu acho que quê? não Ai, existe. cara, Porque eu acho que já foi-se o tempo. Segrega, né, Emílio? Você acha que segrega? Foi-se o tempo. Eu acho que essas coisas de dia segregam um pouco, né? Você cria um preconceito. Besteira né? isso. Eu acho que não tem que ter Dia Mas eu Internacional. como eu gosto de mulher, e principalmente da minha, um beijo, amor. Dia Internacional da Paola, então. Adorei. É, das mulheres. Eu adoro bom, mulher. Carioca. Então é isso aí. A A minha mulher, mãe, compadre. a minha Muito bem. filha. É isso aí, meu. Muito bem. Então vamos trabalhar. Vamos. Então hoje, Janaína Pascoal, ela que é muito importante nesse evento que é o impeachment, que todo mundo está falando. Vamos tirar as dúvidas, aquelas nossas dúvidas de imbecis que somos.
Nós, que damos palpite de tudo, mas um palpite muito raso. Somos Muito palpiteiros simples. e Certo? recebemos por isso. Somos corneteiros. Isso. Então hoje você tem a oportunidade também de tirar suas dúvidas. Mande a sua pergunta, que o Bola tá num puta mau humor. Ai, tá simpático ele O hoje. que foi, Boletas? Tá? Ah, não tem um maldito pra ajudar. E 600 pra atrapalhar, velho. Quem tá te atrapalhando? Todo Isso, cartão de Marcos. crédito, todo mundo. Eu Vai, vou tá pô, fazendo um bagulho meio do aqui no inferno, cartão. meu. Uma que foi, Bola? transação aqui. No fim de semana você não tá Cala a vacina, sua né? boca! Eu levanto e eu arrebento você. Cala a sua boca. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje, uma especialista aqui, hein? Uma especialista, advogada criminalística, professor do Largo São Francisco da USP, coautora com Hélio Bicudo e o Reale Júnior do principal pedido de impeachment da Dilma. Está aqui a advogada, a doutora Janaína Pascoal. Muito bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tá na bom? seda, no cetim, tá na moda. Gostei. Boa tarde, Gostei. Pânico. Boa tarde, Brasil. Muitas felicidades para todas as mulheres do Brasil Obrigada. e do mundo. Sim, sim. Doutora, esse negócio do impeachment, vai ou não vai? Não sei, né? Como é que eu vou saber? Eu fiz a minha parte, eu levantei os argumentos jurídicos, nós instruímos o pedido. Então, em termos de fundamentação, eu acho que está muito completo. Infelizmente, os fatos que apareceram posteriormente à apresentação do pedido só confirmaram... Do Lava Jato. Sim, só confirmaram tudo que nós escrevemos lá atrás, há alguns meses já. Então, do ponto de vista jurídico, o impeachment teria sim que prosseguir. Mas há outros fatores, né? Há fatores políticos, há fatores partidários. Então, e esse poder... País dividido? Eu não acho que esteja dividido. Eu acho que haja muitos, digamos assim, muitos formadores de opinião que ainda defendem o governo. Mas eu não acredito que, se fosse feita efetivamente uma contagem, que o país esteja dividido. Você acha que é igual na época do Collor? Não, Porque não é. Não é. Não Tá é. mais dividido. Ah, não. Nesse sentido, sim. Porque na época do Collor, havia uma união... Ele não tinha base. Ele não Sim, tinha base. Sim. Ideológica, política. Sim. Né? Não, no caso aqui, nós temos um partido que, além de ser um partido que tem representatividade, o PT... É um partido que tem um discurso agressivo, né? E bem aparelhado, né? Diga-se de Então, passagem. assim, é uma situação completamente diferente. Eu tô falando em termos de povo, entendeu? Eu não acho que o povo esteja dividido. Então, mas o impeachment é um instrumento muito radical, é um instrumento muito pesado, porque, afinal de contas, o cara que é a pessoa mais importante numa democracia é o presidente da República. É a pessoa que... A figura, É a figura mais importante da democracia. Eu digo assim... Ele acha radical. Emílio acha radical. Peraí, Carioca, peraí, calma, deixa eu fazer a pergunta. Tô tentando te ajudar, ué. Eu sei. É muito traumático para um país, um processo de impeachment. Então, Emílio, veja, que não é um processo fácil, claro que não é. Agora, é um processo constitucionalmente previsto e me parece mais traumático nós permitirmos a manutenção de um governo diante de tantas ilegalidades, né? São ilegalidades em termos das contas públicas, ilegalidades no que diz respeito à transparência dessas contas, porque a contabilidade dos gastos públicos foi feita de uma maneira completamente maquiada. São ilegalidades referentes a um relacionamento promíscuo, vamos dizer assim, com empresas que fornecem, que prestam serviços para o governo, sabidamente. Então, assim, é uma situação, do ponto de vista jurídico, que tem reflexos políticos que me parece insustentável. Então, eu acho mais grave a manutenção do governo do que retirar com fulcro na Constituição Federal, né? Sim. Agora, essa é a minha convicção. Tá. Né? Bom, então, você fez lá, o Hélio Bicudo e o Reale, vocês fizeram esse instrumento, que é o processo de impeachment. Agora, essa votação vai depender da Câmara. Quem vai tirar a presidente ou não é a Câmara. Hoje, particularmente, estamos ainda dependendo do Supremo Tribunal Federal. Sim, dele dizer o acórdão. Porque foi publicado o acórdão, mas foram interpostos embargos de declaração questionando o teor da decisão. Que, como foi televisionado, muito detalhado, todo mundo já sabia, né, o que o Supremo, mesmo antes do acórdão, o que o Supremo tinha decidido e cada um dos seus ministros.
Então foram apresentados embargos de declaração questionando esse acórdão, especialmente na parte que diz respeito à eleição da comissão que vai apreciar o pedido, entendeu? Então hoje o que se está aguardando é verificar se o Supremo, primeiro, vai conhecer desses embargos, porque tem uma discussão formal aí, se os embargos podem ser analisados ou não. E se for conhecer, se vai dar provimento ou não para esses embargos. Do ponto de vista legal, eu entendo que o Supremo teria que dar provimento aos embargos. Mas eu não sei. Da mesma maneira que antes da decisão, eu não imaginava que a decisão seria a que foi no final, entendeu? É absurdo, né? Então, assim, qual é o próximo passo? Definir se a comissão que foi eleita lá atrás vai permanecer ou não. Se sim, o pedido tem que ser apreciado por essa comissão. Se não, tem que ser feita a escolha ou eleição, que é essa briga lá no Supremo, da outra comissão que vai analisar o pedido, entendeu? Pela Constituição e pela lei, cabe à Câmara dos Deputados receber o pedido, iniciar o processo e ao Senado julgar. Porém, o Supremo, ao meu ver, contrariamente ao que diz a lei e a Constituição, decidiu que quem vai decidir se começa o processo ou não é o Senado, né? Entendi. Aniquilando com o papel da Câmara, entendeu? Uhum. Então, a rigor, se me perguntasse isso há um mês atrás, eu ia dizer, não, a Câmara inicia o processo, o Senado Mas julga. por isso que tem um acordo, assim, pra resumir, por isso que tem um acordo pra rever os votos e rever o texto. Não é Por isso da é que tem Constituição? esse recurso. O Cunha tá pedindo um recurso para que o Supremo reveja, porque ela encontra pontos onde conflita com a lei, não é isso? Conflita. É. Eu falei isso no dia seguinte ao julgamento e não tem nada a ver com o fato de eu ter sido autora do pedido, tá? Isso É porque o Supremo, ele para que as pessoas entendam, ele faz o papel de guardião da lei. Então ele não pode dar valor, mérito, assim, como é que eu posso te dizer? Ele não pode legislar. Legisla a Câmara. Ele tem que seguir exatamente o que está escrito na Constituição. Uhum. E há dúvidas de que isso esteja realmente sendo seguido. Eu entendo que não está. Nesse ponto de passar o poder total para o Senado, me parece que é uma maneira de aniquilar o papel da Câmara, né? E essa questão da eleição da comissão também. Eu realmente não concordo com essa interpretação, mas nós estamos aí nesse impasse, entende? Agora, doutora Janaína. Agora, Janaína, essa lei brasileira, né? Essa lei meio romana e tal, é complicada, né? Ela é cheia de código, cheia de... É uma leizinha safada essa nossa, né? Ela tem buraco em todo lugar, né? Brecha. É uma lei nossa aqui, é uma rato passa pra todo lugar. Sem vergonha. É complicado isso aqui, né? É difícil Não pegar uma pessoa com essa lei. Porra, Cada hora ela difícil, escava por um cara. lado, né? É difícil. Não, veja, você tem que analisar. É difícil porque você tem que analisar a Constituição Federal, as leis ordinárias, as leis complementares, e aí você tem resoluções. E muitas vezes tem diplomas que são conflitantes entre si. Então, realmente não é fácil, entendeu? Não é fácil, mas a gente está tentando aí traduzir para a população, né, quais são os artigos, quais são os diplomas jurídicos que a gente está utilizando para fazer o que está previsto na Constituição Federal. Agora, realmente não é simples. Mas eu acho que esse negócio do impeachment, na época do Collor lá, porra, os caras se juntaram 6 meses antes, falaram, vamos tirar o cara lá, se juntaram, fizeram um esqueminha e derrubaram o cara. E hoje, olhando para trás, estavam certos, né? Sim, não tô dizendo que estava certo. Estranho é o cidadão ter... Mas, Agora, Janaína, Emílio, mas foi um negócio que o cara decidiu ali, meio ali nos deputados, ali, meio na política. A iniciativa, que eu saiba, a iniciativa foi da Ordem e da Associação de Imprensa também, né? Então foi a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, não é isso? Foi a ABI. Então foi a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação de Imprensa. E é legítimo. Sim, e aí dois representantes dessas duas instituições fizeram o pedido e havia lá um consenso partidário, vamos dizer assim, no sentido que ele tinha que cair. Comparando os contextos fáticos, me parece que hoje há mais elementos. Agora, doutora, você não acha que hoje, em relação ao Collor, há uma outra jogada? Por um exemplo, não é só o seu pedido de impeachment com Hélio Bicudo. Existe também o impedimento da chapa pelo TSE.
quer dizer, envolve outras coisas Não, porque também. Então acaba sendo mais complicado, porque ou o Temer fica, ou o Temer sai, ou o Temer sai e o Cunha assume. Então tá tipo... Até o Tiririca pode ser o presidente. É, aqui, o pelo que eu Pezão. tava vendo. O Pezão. Tiririca pode ser o presidente. Pode, Pezão, lógico que pode. O Pezão, que é Pode. governador do Rio, que não paga funcionário, que inclusive é aliado do Dona Dilma, ele disse hoje, vocês querem que o Cunha assuma? Ele meteu essa hoje na imprensa. Então, eu acho assim, essa situação é muito mais complicada que a do Collor. Ela é muito mais complexa, ela é muito mais... envolve muito mais... erros, né? Muitos erros. Então, porque assim, no processo, é legal dividir as coisas, entendeu? No processo do impeachment, o que a gente analisa? Os crimes de responsabilidade da presidente da República. E é necessário que fique claro. As pedaladas. Lá não é só. Não é Lá só pedalada? não é só. É o não quê? é Dinheiro só. de empreiteira na Não, caixa 2? Não. Qual é o crime? A campanha. Então, são vários. Primeiro, você tem as pedaladas que são... O que é pedalada? Então, vamos lá. Você faz... que tá andando de bicicleta, né? Existe proibição de bancos públicos fazerem empréstimo para o Tesouro, porque é o Tesouro que coordena, que domina, que manda nesse... Né, que é o dono, digamos assim. Então, tem a vedação desses empréstimos, justamente para não ter abuso e promiscuidade entre as... instituições. Esses empréstimos foram feitos, mas o pior não é... Isso é pedalado, o empréstimo vedado. Mas o pior não é isso. O pior é que esses empréstimos não foram declarados, não foram escriturados. Foram Então, no truque, né? houve uma maquiagem nisso, tá? Tipo o que o meu contador faz pra mim. Isso não sei, aí já não sei. Puta vida, O Aurélio, né, Emílio? O Aurélio. Aurélio, ó. Olha lá. Então, esse é um ponto, entendeu? Entendi. Tem a questão de terem sido feitos decretos abrindo crédito sem autorização do Congresso. E um ponto que, para mim, desde o princípio, foi muito importante e é o fato da presidente, todo momento, e agora mais recentemente, com maior força, dizer que o presidente Lula, na verdade, ele não voltou porque ele nunca saiu. De certa forma, a presidente passa o poder de fato para o presidente Lula. Ela assume isso, né? E o presidente Lula tem um relacionamento que eu acho que hoje ninguém nega com as empreiteiras, entendeu? Entendi. Então, assim, existem comportamentos que são inerentes a um chefe de Estado. Um deles é o de manter o distanciamento, é de cobrar a punição de eventuais subordinados que se envolvem em ilegalidades. Tipo a jogada na Rússia, na Rússia, né? Então, assim, eu acho que falta... Por exemplo, na semana passada, concorde-se ou não com a questão do presidente Lula, com todo o respeito, não é da estatura do cargo de presidente da República a nossa presidente sair de Brasília e vir aqui para o estado de São Paulo para visitar o presidente Lula depois da busca e apreensão. Independentemente das pessoas terem uma opinião ou outra com relação à Lava Jato, com relação... Existem comportamentos que são exigidos para o cargo. Postura. Entendeu? Postura. Isso, então, este também é o fundamento. Já na justiça eleitoral, a discussão é outra. Teve dinheiro sujo na campanha? Percebem que é outra discussão. Então, mas por exemplo, esse dinheiro sujo, ele vai para as duas campanhas. Não, para todas. Para né? todas. Não, mas Todas. calma. Todas. Eles Discordo. todas. Eu discordo. Odebrecht, A mesma ela doou companhia. para todas. É isso que eu quero. Não, peraí, Doou calma. pro PSDB, Deixa eu falar. pro PT, A mesma. pra todos. Peraí, Mariana. Sem Senhor. levantar, sem ser Não manteiga queira aqui. se defender. Não Senão tô vai ficar defendendo. discussão besta. Nós temos uma especialista aqui, é para isso que ela Eu está quero aqui. aprender. O que eu quero saber é o seguinte: esse dinheiro de empreiteira vai para um e vai pro outro. Olha, eu não conheço os autos que estão lá na Justiça Eleitoral, entendeu? Eu não sei o que é que tem lá em termos de documentos, em termos dos depoimentos, mesmo as delações que foram feitas. Algumas nós tivemos acesso, outras não. A do senador Delcídio, por exemplo, que parece que está para ser homologada. Nós vimos as notícias, mas nós não lemos o teor, entendeu? Uhum. Então, assim, dos autos do TCU, eu posso falar porque eu li.
do que tem lá na Justiça Eleitoral, eu sei por notícias, entendeu? Então, o que eles estão apurando é se houve dinheiro sujo nas campanhas. Se houve, pode sim ter a impugnação da chapa. Mas então, o que eu tô tentando dizer é o seguinte, não tô afirmando, tô dizendo o seguinte, são dois assuntos separados, né? Sei. O que eu sinto por parte dos políticos, independentemente do partido, é que eles têm uma preferência pelo caminho da Justiça Eleitoral. Aí é a minha leitura, tá? Posso estar sendo injusta. Por quê? Porque se for pela eleitoral, vai ter que chamar novas eleições, entendeu? E se chamar novas eleições, todos eles têm chance de se candidatar. Se for pela via do impeachment, a presidente sai, o vice, que eu nem conheço pessoalmente, não tem nada a ver com ele, Que é o Temer. assume, entendeu? Então, assim... Que seria o que aconteceu com o Collor. Sim, Entrou entendeu? o Itamar. Mas Que teve aquele escândalo com a Lilian Ramos, Só pra lembra? fazer um adendo aqui, doutora. É o seguinte, o que dizem, e não sei se seu pedido está dentro dessa normativa, que é o seguinte, o que a gente alega, e eu acho que todo mundo sentiu, foi que essa pedalada foi para poder antecipar o dinheiro para a campanha no seguinte quesito: aumentar o Bolsa Família, ampliar, poder bancar aquela gasolina que ela não aumentou. Quer dizer, ela pegou essa grana na frente do ano seguinte para o ano anterior para poder ajudá-la a ser eleita, é isso? Então, além de ter havido isso, o mais sério foi o seguinte: as contas foram maquiadas de forma que a oposição olhava, os eleitores olhavam, os investidores olhavam e achavam que aquilo estava tudo regular. Então, nós saímos de um superávit fictício, né? De que o país estava tranquilo, as contas estavam rígidas, os programas seriam mantidos, para um déficit bilionário, entendeu? Então, assim, esse é um ponto muito sério que é base do impeachment. Mas uma hora também. a bomba ia estourar. E aí, estourou, né? Olha aí o que Não tá dá pra maquiar acontecendo. uma mentira há muito tempo. Então, assim, foi uma burrice. Então, mas isso aí não é má administração, né? Não quando é deliberado. Má administração. Então, Porque por que não estava escriturado? Entendeu? Então, mas isso é que eu queria A saber. fé. Por exemplo, A fé. é possível provar essa máfia ou não? Porque eu posso ser um presidente, o pior presidente do mundo. Da história, Claro, não é? não, claro. E não, isso veja, não quer jamais, dizer que eu vá perder o meu cargo por jamais ser ruim. alguém pode entrar com pedido de impeachment com base em crise financeira, econômica ou em incompetência, tá? Isso é matéria para discutir lá na hora da eleição. O problema é o seguinte: os empréstimos foram feitos e os empréstimos não foram declarados, de maneira a não mostrar que havia um débito do Tesouro, entendeu? Eu entendi. Se você fizer um empréstimo, tá? Você vai lá e compra fiado no açougue, entendeu? Só que você não põe na cadernetinha. E aí, eu preciso saber se você tem dinheiro. Eu vou olhar o seu caderninho, não tá escrito lá, entendeu? Mas isso é que eu quero saber. Porque o presidente, como no nosso primeiro papo aqui, é o cara mais importante da democracia. É a nossa figura, é o cara que representa todos os brasileiros lá, a princípio. Ele não pode jogar essa responsabilidade para outro? Por ele falar, não, eu não sabia dessas contas, não é minha atribuição. Ah, entendi sua pergunta. Quem sabia era tal pessoa. Eu entendi. Olha, aí, assim, eu acho chato no Dia Internacional da Mulher eu ficar aqui batendo na presidente, que, aliás, eu queria deixar muito claro que nenhuma das acusações que eu fiz, em nenhum momento, eu vinculo ao fato da presidente ser mulher. Eu acho que isso é muito importante. As acusações são feitas como se fossem feitas a um homem. Caráter é caráter. Então... Ninguém tá discutindo gênero aqui, fatos, doutora. fatos são fatos, entendeu? Gênero. Então, assim, veja bem, o que a gente levantou e levou para os autos, tá? A presidente, inclusive nos palanques, sempre falou que vamos falar dos dois pontos, que as contas públicas estavam saudáveis e que não havia nada de errado na Petrobras. Ela empenhou a palavra, inclusive nos palanques. E o que as várias notícias que nós colacionamos mostram, e inclusive depoimentos de gente de dentro do governo, é que a presidente fazia reuniões seguidas com o senhor Arno Agostinho, que era o secretário do Tesouro. Então, assim, além de ser função da chefe da nação acompanhar as contas, de fato, havia um envolvimento, entendeu? Então, com base nisso, é que nós estamos dizendo que não é meramente uma situação de passar pro assessor ou pro ministro. Tá compreendendo? Não, tô entendendo. Porque isso aí é difícil você provar, né? Você provar.
Porque é complicado. É que nem o Lula falou. Emílio, é simples a conta. Na campanha, Não. Ela não aumentou a gasolina. Eu ela sei, ela Carioca, pegou, eu ela sei. pegou todo o dinheiro Uma co- antecipado, ela mascarou pra poder ser eleita, ser reeleita. Ela escondeu, ela criou esse. O Brasil tava já muito mal, ela mascarou a contabilidade pra sim, poder ser sim. reeleita. Ela foi Sim. reeleita. Nós Não, entendemos. isso é Aí, grave, isso é grave, meu. Ela É usou muita má fé. Deixa eu te o falar. ano seguinte, tá todo mundo aí mal porque ela queria Peraí, ser calma, reeleita. calma. Não, Não tô fica calmo. nervoso. Eu só Não tô fica querendo. nervoso. Não fica nervoso. Eu tô querendo Vaidade e poder. traduzir. Não, eu traduzir. sei. A gente entendeu. O que eu quero saber é o seguinte: isso tá provado lá. Nos autos? Isso. E quem vai decidir? Quem vai decidir isso aí? O Supremo? Você tá falando o quê? Do impeachment? Isso. Então, é o que eu te falei. Houve uma primeira admissão da denúncia pelo chefe lá, pelo presidente da Câmara. Isso passa por uma comissão. Isso tudo tem previsão legal. A comissão vai debater e vai avaliar se vai receber mesmo, se essa denúncia vai ter seguimento. Depois é pro plenário da Câmara, né? Aí tem a passagem pelo plenário da Câmara. Depois isso vai pro Senado. Todos os senadores, num processo que corre no Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, isso não é matéria do Supremo Tribunal Federal. A única participação do Supremo Tribunal Federal neste processo é que o seu presidente, seja ele qual for o ministro no momento que isso acontecer, se é que vai acontecer, ele vai presidir o processo no Senado, entendeu? Quanto tempo isso vai durar? Entendi. Só Deus sabe. Ah, meu bem. É. Ah, meu Paraná. Porque esse negócio é o seguinte, por exemplo, que nem o Lula é um cara populista, né? Ele tem a linguagem, ele faz o negócio. É que nem ele falou lá do sítio dele, ele falou, ó, o Não sítio é não é meu. meu. Não tá em meu nome. não pode ter um sítio. Não, ele não falou. Não, não ele foi falou, isso, não. ele falou o seguinte, ele falou, ó, Ele sempre era convidado pra Não, ir não. lá. Ele falou o seguinte, que todo mundo entende o que ele fala, porque essa linguagem rebuscada de advogado, tal, não sei o que, é complicado. Ele falou, ó, o sítio não é meu, não tá em meu nome, não é meu. É muito malandro. Ponto. Acabou. Não é? Não, veja, eu acho que a discussão se o sítio é dele ou não é dele, para o processo do impeachment não é importante. A discussão para o processo de impeachment que importa é, havia esta proximidade, né, que eu acho que hoje é inegável, entre o presidente Lula e as empreiteiras envolvidas na Lava Jato? Sim. A presidente Dilma tinha condições de saber dessa proximidade? Sim. E mesmo assim, ela o manteve e mantém como um presidente de fato? Sim. Isso fere o decoro do cargo. Entendi. Agora, você acha, Janaína... Forte isso, hein, Ô, Janaína? Janaína, você acha que... Não, eu vou tocar uma música, Melhor, eu vou é. fazer um break O papo agora. tá bom, né, Emílio? O papo é bom, né? Pra papo pessoa é bom. Ai, entender. Emílio, toca Que País é Esse do Legião Urbana. Não. Toca outra. Toca ser um homem feminino, não fere meu lado masculino. Acho que é uma música boa pro dia. Eu amo essa música. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje a Janaína Pascoal tá aqui com a gente, representando as mulheres. Ela que ela é criminalista, advogada, ela entende tudo esse assunto e ela pode ser que ela mude a nação, né? Que ela mude o... Que é isso? Pode ser que Não, é aconteça história. alguma coisa. É história. Vai saber. Eu vou dizer uma coisa pra Só que o você. punhete deu uma- Eu vou dizer uma Ousada, coisa pra essa você. moça é ousada. Eu gosto da ousadia das pessoas, mas eu já tive tanta esperança, né? Você ainda tem. A gente teve tanta esperança lá atrás, achou que tudo ia mudar. Lembra lá que os caras pintadas? Nada mudou, continuam as mesmas empreiteiras desde lá da... Ah, eu acreditei É no sempre- Tancredo, ele morreu. a gente sempre acreditou em... A gente, Que Deus o guarde e tenha, né? a gente sempre acredita em tudo e acaba sendo a mesma porcaria de sempre. Mas tudo bem, não vamos desistir. Daqui a pouquinho a gente volta, a Janaína Pascoal tá conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Muito bem, queridos, estamos aqui numa discussão. Uma discussão? Não sei se é uma discussão. Uma discussão que não vai acabar nunca, porque religião esclareci. e política é algo que eu aprendi que não se discute. Claro que se discute. Por isso, Claro que eu que sou, discute. por isso que eu não acredito na democracia. Por isso que eu sou estoico e sempre serei estoico. Certo? Certo. Eu sou de outra, não vou me misturar com você. Certo, Marina Certo. Manteiga? Ô, O Janaína... que eu penso vale muito mais que você. Não, você Ai, tá sempre arrasou. certo. E você não vai me desestabilizar nunca. Ah, eu vou te desestabilizar Entendeu? assim, porque eu adoro você, Estamos recebendo uma presença encantadora hoje aqui no programa, no Dia Internacional da Mulher. Nada como uma mulher inteligente, bonita, simpática,
Ela que é advogada, criminalista, uma das mais conceituadas do Brasil, professora de Direito aqui do Largo São Francisco. Ela é coautora com Hélio Bicudo e o Reale Júnior do principal pedido de impeachment desse governo. E ela está conversando com a gente aqui hoje no Pânico. Hoje posso fazer uma questão? Pois não. Doutora Janaína, a senhora não acha que, assim, para um país que tem uma democracia tão recente, um segundo processo de impeachment em tão curto espaço de tempo não seria muito traumático? Você acha realmente que há necessidade, assim, para o Brasil enquanto democracia? Porque é sempre ir pro extremo. Não tem uma outra maneira, assim? Por que a gente... talvez a gente não saiba fazer democracia, a senhora não acha? É a minha opinião. Não, eu respeito. Aliás, eu conheço muitas pessoas que têm esse posicionamento e não tem, assim, uma fundamentação político-partidária para pensar dessa forma, e a opinião contrária a gente respeita. O que eu entendo é o seguinte: o impeachment é um instrumento das democracias, historicamente falando, comparando com outros países. Então, eu não tenho essa percepção de que lançar a mão novamente desse instrumento com os elementos que estão aí seja contra a democracia, entendeu? A senhora não pensou... A senhora, desculpa. Você não pensou em outras opções? Assim, outras opções? Pedir licença. Então, assim, veja bem, talvez... Licença, Dilma, dá licença, sai. Não o que ocorre é o seguinte: eu não sou política, entendeu? Qual é o instrumento que o cidadão brasileiro tem para pedir a saída de um presidente? É o impeachment. Isso é uma coisa importante de se dizer. A Constituição Federal dá legitimidade para apresentar um pedido de impeachment a qualquer cidadão brasileiro. Tanto é que na denúncia a gente tem que anexar uma certidão de quitação, né, com a Justiça Eleitoral. Então, se eu pensar em papel, Janaína como cidadã brasileira, não precisa ser advogado, não precisa nada disso. Qual é o instrumento que eu tenho? O instrumento que eu tenho é esse, entendeu? Pode ser que haja outros, como aí os partidos estão indo pela via eleitoral, mas assim, para uma cidadã, o instrumento é esse, não tem outro. O impeachment é você demitir a pessoa, você pedir a demissão da pessoa, é isso? Expulsão, né? Ou você mesmo que demite ela? Então, é interessante isso, porque ela tem quando os fatos começaram a vir à tona, muitos grupos, muitas pessoas se manifestavam dizendo assim: renuncia, né? Renuncia. E eu participei de alguns eventos e aquilo me irritava muito, porque eu acho assim, ninguém tem o direito de pedir pro outro renunciar. A renúncia é um ato da pessoa. Solitário, né? A gente até pode olhar e falar: olha, poxa, eu se fosse ela, renunciaria. Acho que se ela renunciasse seria bom. Isso é uma coisa. Agora ficar gritando renuncie. Então eu falei assim: ou a gente para e estuda se há elementos e toma a medida cabível, que no caso para um cidadão é o impeachment, ou a gente para com essa palhaçada, que eu tava ficando irritada com essa história de faz manifestação, pede renúncia. Ou tem o que fazer e se faz, ou para de charopada, entendeu? Então, assim, na verdade, foi... Charopada você aprendeu com seus alunos, né? Sim. Então, assim, eu acho assim, chega um momento que tem que parar de ficar falando pra torcida, né? Porque, assim, eu não sou de tirar foto, sabe? Do tipo, não, quero falar pra torcida e bater uma foto pra dizer que tô fazendo o meu papel. Não. Eu quero saber o seguinte: tem elementos? Sim. Tem um instrumento? Sim. Eu vou lançar a mão dele? Acabou, entendeu? Sim. Entendeu? Nesse sentido. Né? Agora... E você, assim, que iniciou tudo isso, tem muita perseguição, você recebe ameaças, como é que é isso pra você? Olha, não é simples, né? Você recebe muitas cartas de pessoas te cumprimentando, te dando apoio, algumas outras manifestações menos amistosas, vamos dizer assim, mas se colocar na balança, as cartas, os e-mails, os telefonemas de apoio foram, assim, muito mais numerosos. Mas você não dorme bem? Durmo, com a graça de Deus, eu durmo. Eu durmo porque, assim, eu durmo com a consciência tranquila de que eu fiz o que eu acreditava que era certo e o que eu entendia que era meu dever fazer. Você mexe com uma coisa pesada, que é o poder, né? O que você está dizendo é o seguinte: todo mundo sai, bate panela, fica esse negócio, xinga, buzina, e ninguém fez nada efetivo. De concreto. Eu acho assim, a população demorou para eu perceber que eu podia fazer isso. É interessante isso, né?
Eu ia lá pras manifestações, ficava gritando, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí eu fui em uma, fui em duas, fui em três. Eu comecei a ver as pessoas frustradas. Poxa, a gente parece massa de manobra, a gente vem aqui e fica gritando, esse povo que tá em cima dos caminhões, ninguém faz nada. E eu comecei a ter aquele sentimento também. Aí um dia eu cheguei em casa, às vésperas de tomar essa decisão, aquilo me fez um mal. Eu falei, poxa, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Naquele momento eu lembrei que eu era advogado e que eu era professora de direito. Eu falei, pô, mas eu tô esperando quem? Entendeu? Então, E eu assim. posso fazer? E demorou pra. É interessante como a gente tem essa mania de esperar que venha alguma coisa de fora, né? Um salvador, né? Sim, e isso em vários. Veja, eu posso não estar certa. Eu posso não. Esse processo pode não ter sucesso. Pode a história dizer que esse não foi o melhor caminho. Eu não tô aqui. Só Deus é dono da verdade, entendeu? Eu não tô aqui dizendo que eu sou dona da verdade. Amém. Mas a gente sempre espera que alguém faça por nós, entendeu? Então eu acho que foi uma coisa importante eu perceber e tentar mostrar que é possível uma pessoa comum, que não tem partido, que não tem ligação com ninguém, tomar uma iniciativa, né? E aí tem que dizer, de novo, agradecer Dr. Hélio Bicudo pela coragem, né? E pelo fato de ser alguém que tá com a vida tranquila lá, aos 94 anos, decidir comprar essa briga comigo e, na sequência, depois entrou o professor Miguel, né, que também abraçou essa causa. Mas eu acho que é legal a gente perceber que podemos ser nós, entendeu? A gente tá sempre esperando. Por isso que os políticos brasileiros aproveitam, porque o brasileiro tem muito isso. Ai, porque eu tô esperando agora o próximo presidente. Mas, Janaína, isso aí é um fenômeno do ser humano. O ser humano é meio assim. O ser humano quer que tudo seja, quer que alguém faça por ele. Mas mais ou menos. Será, hein? claro. Eu não sei. Se a gente paga os impostos e Eu vou falar existe o pra cargo você, eu político, vou falar ele tem que pra cumprir você. a obrigação Não, dele, ele tá lá pra isso. Não é isso. É que a gente aqui sempre fala, aqui no Brasil é assim. Seria o mínimo, né? Nós somos assim. Porra, vê esse caso de corrupção que teve na FIFA, porra. Na Suíça, cara. Mas lá tá rolando, o cara caiu fora, o Blatter caiu fora. Mas eu tô falando assim... O Walker Pera também aí, caiu Carioca, fora. eu tô falando corrupção. Ué, Onde corrupção? você tiver poder e grana, a grana vai entrar ali, o cara Marinho vai tá preso. É assim, pô. É porque o que acontece? O teu sentimento de Aí você vai decepção... achar, não, vem... Não, mas lá aconteceu, né, Emílio? Lá a coisa aconteceu. A classe média se decepcionou com o Lula porque falou, porra, esse barbudo é legal, é Lulinha, paz e amor. Aí todo mundo foi lá e votou num cara que tá preocupado em fazer política social. Aí foi lá, deu Bolsa Família. Entendeu? O que você já esperava tinha, né? dele? O que você Mas esperava você dele? acha que o nosso problema com ele é o Bolsa Família? Não. Eu tô dizendo o seguinte, como a crise econômica veio, a classe média hoje está preocupada com o preço do dólar. Exatamente, a primeira Ele tá coisa que preocupado. aconteceu Olha foi o que dólar, eles tá todo estavam mundo, vendo só dólar, fala do dólar. dólar. Então, o que acontece? É democracia. O que aconteceu? O cara votou num cara que tinha um plano diferente ali, que era meio os caras ali aquela turma, sindicato, tudo sindicalista. Entendeu? Isso estava claro naquela época. Aí deu poder. Mas olha, o problema não é o Bolsa Família, não. O problema é o Bolsa Empresário. Não, eu tô dizendo o esquema. Né? Porque, olha o que foi de dinheiro do BNDES pra coisa que não tem nada a ver com o país. Só pros amigos do rei. O cara vai devolver 90 milhões. Sim, mas... Né? O gerente da Petrobras devolver 90 Mas você milhões. tinha alguma dúvida? Do que? Disso? Tinha, claro. Eu não É? imaginava um negócio desse, te juro. Então você se decepcionou? Não, eu me surpreendi. Como eu nunca votei no PT, entendeu? Eu não me decepcionei, eu me surpreendi. Eu nunca imaginei números dessa magnitude. E assim, uma frieza pra mentir pra gente reiteradamente, entendeu? manipular, né? Sem mover os músculos da face, né? Então, eu me surpreendi com o PT. Com a oposição, eu me decepciono porque eu acho a oposição muito leniente no nosso país. Aí eu te pergunto. Tá. Aí eu te pergunto, minha querida professora Ele Janaína. comprou até oposição, velho. Não, mas peraí. Aí já não sei. Mensalão. Mas isso sempre existiu. Por que a oposição não faz nada? Por quê? Ué, porque tá tudo com o rabo preso. Essa é uma pergunta que você tem que fazer pra eles. Mas por quê? Se você acha Rabo por quê? preso. Como não faz nada, Emílio? Sabe, doutora, alguma Como não faz coisa? nada a oposição? Entrou com impeachment. Pô, ela entrou com pedido de impeachment? Eles também. Não. Impugnação da campanha. Eles Não. Mas o Aécio não fez um ato ontem? Depois em Brasília? eles abraçaram e eu realmente Não, olha só. agradeço ao movimento pro impeachment que foi montado logo depois da apresentação do pedido. Então eles abraçaram esse pedido. Claro que abraçaram. Alguns parlamentares têm brigado por ele.
Mas eu não acho que seja, assim, algo dos âncoras, vamos dizer, entendeu? Mas não é estratégia, doutora? Porque eles optaram por um outro caminho, que foi o caminho do Tribunal Superior Eleitoral. Mas é isso que eu tô te dizendo, eles não Carioca. querem que o Temer, eu acho que entendeu? a preocupação é mais, de certa forma, Pessoal. eleitoral, entendeu? Querem antecipar as eleições. Não, porque você foi né? por um caminho, eles optaram por outro caminho. Não, eu não tô criticando ninguém por causa disso, não. Eu só acho que... se você falar em decepção, eu me decepcionei mais com a oposição do que com o PT, porque do PT eu nunca esperei nada, entendeu? Sim, mas não é grave o seu pedido mas de eu digo- impeachment? eu digo- Rapidinho, não é grave o seu pedido de impeachment ter sido acolhido pelo Cunha? Essa não está sendo o grande problema da oposição? Então, mas isso é que o povo tem... Encolado no Cunha. Esse é o problema. O seu pedido de impeachment foi acolhido pelo Cunha, que também foi flagrado no sistema de corrupção da Lava Jato. Então, concorda? o que o povo tem que entender... Esse é o problema que, da oposição. Por exemplo, nem eu, nem doutor Hélio, acho que também nem professor Miguel, eu não conhecia o Cunha. Eu vim conhecer o Cunha quando eu fui levar o pedido lá. Agora, quem era o presidente da Câmara e ainda é? Ele. Cunha. A pessoa competente para endereçar o pedido é o presidente da Câmara. Por isso que a oposição não entendeu? está contigo. Então, não dá nem para dizer Isso que é não política. esteja, porque há alguns parlamentares que realmente abraçaram o pedido e têm falado a respeito e têm investido nisso, mas eu acho que é uma coisa meio isolada, né? Eu não sinto isso como sendo dos âncoras, vamos dizer, né? Mas veja, a gente está numa democracia, é isso que a gente quer preservar, e as pessoas não estão erradas só porque não concordam conosco, né? Eu estou trazendo aqui a minha percepção da coisa, não quer dizer que eu seja, como eu já falei no início, a dona da verdade. Então, mas é isso que está acontecendo hoje em dia no Brasil. É o seguinte, se eu não concordar com você, você está errada. Mas a gente Entendeu? tem que voltar, tem que rever isso, Esse aqui entendeu? é o grande problema. Eu não concordo Porque com você. Você está errada, eu tô certo. Porque as A minha opinião é que pessoas vale. estão ficando com medo de falar, as pessoas estão ficando com medo de se expor, né? Ninguém ganha nada com isso. Então, assim, ambientes belicosos, né? No trabalho, na família, no prédio, gente se estapeando. Agora, domingo, vai ter aí manifestação. Pessoas já dizendo que vai ter briga na rua. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso está sendo discutido dentro do campo da democracia. E a gente tem que fazer com que essa democracia se fortaleça. Democracia não funciona. Mas você queria o quê, Emílio? Precisamos pensar em algo diferente. Precisamos pensar em algo diferente, doutora. Emílio? Precisamos pensar em algo não funciona, não dá certo. Muito bem, eu vou tocar uma música agora, prometo que é uma música. Tem muita pergunta aí, né, Bola? Eu também tenho. A turma tá o quê? Tá brava? Uns bem bravos, outros não. Essa turma de rede social também é um bando de chato. Mas tem pergunta. Tem aliás, pergunta. tem. Se você me permitir, eu gostaria de falar do Lava Jato. Entender esse Lava Jato, a delação premiada, todas essas coisas que a gente sabe mais ou menos, mas a gente sabe de orelhada, né? Tudo a gente sabe de orelhada. É nada, Não vocês sabem pra caramba, que é isso. Sabemos muito. Então a doutora Janaína está aqui no Dia da Mulher, Janaína Pascoal, ela é advogada, é criminalista e ela fez, né? Ela é coautora com Hélio Bicudo e o professor Reale Júnior do principal pedido de impeachment do governo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. De volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. É verdade. Aliás, tem um aluno seu aqui. Deixa eu ver aqui, dar o crédito aqui. É o Cleverson com K. Olá, Cleverson. O Cleverson falou: tive a oportunidade de assistir a uma palestra no primeiro semestre da faculdade. Foi uma verdadeira aula de direito penal. Temos aqui hoje a advogada criminalista, professora da Faculdade de Direito do São Francisco, Lago São Francisco, e ela é coautora do principal pedido de impeachment da Dilma. E a gente está falando sobre direito, sobre filosofia, sobre política. Tá babado. Aqui hoje na programação da Jovem Pan. Sim, E hoje também senhor. é o Dia Internacional da Mulher. Janaína Pascoal está aqui com a gente hoje. E você pode mandar sua pergunta aqui no @Programa Pânico. Emílio, posso fazer uma pergunta? Pois não. Janaína, caso a Dilma caia e o Michel não possa assumir, quem assume é o Eduardo Cunha? É quem estiver na presidência da Câmara que vai precisar chamar novas eleições. E se ele não puder assumir? Aí vem Aí vem o o presidente do Senado. E Isso. se o Renan não puder assumir, seria o Tiririca?
Olha, eu vou te falar aqui, eu sempre prefiro olhar antes, mas eu entendo que é o presidente do Supremo. Mas eu não tenho certeza. Presidente do Senado e presidente do Supremo. Isso, Tem essa fila aí. essa que é a sequência. De verdade. Agora, se me falar, Janaína, em algum momento chega no Tiririca, eu preferiria olhar a Constituição antes de te responder. Mas ninguém tá? quer pegar esse pepino, né, Janaína? Ninguém quer pegar esse pepino, Não sei, o povo briga por isso, que Nossa Senhora, Quem né? não quer pegar o quê? A A presidência. PSDB tá Pepino. louco deve pra tá que louco. isso O caia. PSDB Eu tá não louco. sei. Porque imagina o cara que pegar lá. Por isso que eu acho que os caras estão meio na moita. Porra, ele vai pegar lá, ele vai pegar uma oposição Vai voar do pedra. PT. Oposição do PT, vocês sabem que aquela oposição mesmo. Chute na não é canela. bunda mole. Não é uma mesmo. oposição bunda mole, não. Igual Uma essa que a gente tem hoje. Ele vai pegar o PMDB, que também é um negócio complicadíssimo ali, aquele PMDBzão, rachado. tudo rachado. Vai ser um problema também. Não acha que vai ser fácil. Mas o Temer, Emílio, o Porque Temer é é o um seguinte, malandro. deixa eu falar. Ele É o espera, seguinte, a burguesia, Fede. a burguesia, ela quer o seguinte. A burguesia, ela quer o dinheiro. E ela abana o rabo pros poderes. Sim. Pro exército, ela abana o rabo pros políticos, porque esses caras que têm o poder. Um tem o poder da caneta e outro tem o poder da arma na mão. Então, ele vai abanar o rabinho. Onde vier o dinheiro, ele vai. Não é isso? Então, mas eu acho A que... burguesia só quer o dinheirinho. Se a situação econômica tivesse beleza, nada disso estaria acontecendo. Por quê? Porque a filosofia dela é ganhar dinheiro. Não importa se de um lado ou se de outro lado. Então, mas eu acho que a gente vai ter que começar. Isso aí eu não vou nem discordar de você, porque eu já ouvi isso de muita gente e eu não vou discordar de você. O que eu só acho é o seguinte: a gente tem que começar a. Não é criar instrumentos de controle, porque nós já temos. É aplicar os instrumentos de controle para que essas pessoas não tenham dinheiro tão fácil, né? Porque, infelizmente, basta ser amigo de alguém importante para conseguir verba do BNDES, para conseguir empréstimo. Então, assim, muitas vezes nem é um projeto importante para o país. Então, temos que aplicar as normas que já estão aí para que essas pessoas que se aproveitaram de facilidades indevidamente sejam responsabilizadas e punidas. Porque o que eu acho que a gente caiu num nível de degradação que as pessoas não se preocupam mais, inclusive, em esconder a origem ilícita do seu dinheiro. Então, mas isso também... As pessoas alardeiam. Olha, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu entro em tal gabinete sem bater na porta. Pô, isso é tráfico de influência. Tá entendendo? Então, assim, ou a gente revê isso, ou o país vai pro buraco. Falta vergonha na cara. Gente, é Então, questão mas, de Janaína, valores. Mas, Janaína, isso também está acontecendo hoje porque Banco Suíço abriu a boca. Porque Banco Suíço sempre levou dinheiro de narcotráfico, sempre levou dinheiro de corrupção. E não abrir, é tudo conta secreta, não é? Depois de 11 de setembro, eles ficaram com medo Aí vem toda do a legislação terrorismo. anti-lavagem. Também tem isso. E não ia pegar ninguém, porque os caras lá, eles querem só dinheiro. Porque assim, a legislação anti-lavagem... Que é bonito o papo filosófico, é bonito e tal, Lindo, mas quando... Por isso que eu tô dizendo, hoje nós temos instrumentos de controle legais, entendeu? Que permitem que isso aí seja diagnosticado e combatido. O que não dá mais é para as pessoas acharem normal o sujeito sair de um cargo e começar a dar consultoria sem ter nenhuma expertise para isso e ganhar milhões. Não dá mais, gente. É isso que nós temos que debater. Isso não é natural. Compreende? Então, assim, eu acho que essa discussão pobre, rico, burguesia, não burguesia, ela tá completamente ultrapassada. Nós estamos falando de grana alta, entendeu? De grana ilícita. Nós estamos falando de crime. Então, assim, eu acho que ou a gente para e olha para isso, ou a gente vai continuar enxugando gelo. Não há consultoria que valha milhões, gente. Isso aí ou é corrupção disfarçada ou é tráfico de influência. Vamos dar o nome certo para as coisas. Muito bem, professor. Você falou muito brava agora. Falou brava, falou bonito. Não, mas eu tô calma. Eu sei que você tá calma, porque... Muita gente reprova hoje na prova. O que não Na dá... aula. Muita gente você vai reprovar hoje na sua aula. Vai dar nota baixa. Hoje vai ser complicado. Ô, tira essa foto aqui, a foto Vamos dá lá. enjoo, meu. Não, é essa foto da Mônica, né? Tira daí. Outro É aspecto, melhor, né? outro aspecto da nossa vida política hoje é a Operação Lava Jato e essas delações premiadas. Professora, você podia nos explicar de uma maneira assim bem simples, bem ralé, não para os seus alunos
para aluno que nem passou no Enem. O que é uma delação premiada? Da onde vem a delação premiada? E se não é uma sacanagem a delação premiada? Vamos lá. Então é o seguinte, esse é um instituto do direito muito polêmico. Tem muitos professores que acham a delação premiada uma coisa imoral ou até amoral, porque seria um incentivo para o sujeito que está lá no meio do crime entregar aos seus companheiros. Então seria a caguetagem institucionalizada. Ainda hoje há muitos professores que defendem essa visão, tá? Em 2000 eu fui para os Estados Unidos para estudar o plea bargain deles lá. O plea bargain parece com a delação, mas não é exatamente a delação, tá? Mas nos Estados Unidos esse tipo de instrumento é muito mais utilizado, já está muito mais, assim, disciplinado do que aqui. Antes da lei de organizações criminosas, havia outras leis que já previam a delação. Em 2013, a própria presidente Dilma aprovou esta lei, que é a lei que trata das organizações criminosas, que chama a delação, na verdade, de colaboração premiada. Mas foi das manifestações. Foi pós aquela manifestação gigante que ela fez isso. Isso é o que o povo diz. Eu de verdade não sei se foi necessariamente por causa das... Ela falou que vou tomar certas atitudes. Isso, o pessoal disse que o argumento foi... Então, assim, qual é a minha visão do instrumento, tá? A delação premiada, ao meu ver, tem que ser vista como uma prova no conjunto das provas. Ninguém pode ser condenado exclusivamente com base numa delação premiada. Porque a pessoa pode mentir também, né? Sim. Por outro lado, dado o grau de criminalidade organizada que existe hoje no Brasil e no mundo, e eu não estou falando só no campo político, é no campo econômico, é na criminalidade tradicional, nós não temos mais como enfrentar esse quadro sem o instrumento da delação premiada, tá entendendo? Então, assim, tem aquelas pessoas que acham a delação premiada a panaceia para todos os nossos problemas. E outros que demonizam. Eu tento ser, não é ponderado, eu acho que eu tenho que ser um pouquinho prática e justa. E olhar pelo seguinte, olha, cautela, porque o sujeito pode estar mentindo para se beneficiar, mas dá para enfrentar essa criminalidade sem lançar mão disso? Nos outros países, isso já não existe há tantos anos. Então, nós temos que, na verdade, disciplinar melhor, talvez, né? A justiça tem que olhar, tá? Previsão legal total, não tem nada de ilegal na delação. Mas, por exemplo, uma questão que eu acho que em algum momento a gente vai ter que enfrentar. Qual é o limite disso, né? Quantos delatores dos delatores pode haver? Vai ter um só um culpado e todo mundo inocente. Então, por exemplo, antes da lei de 2013, havia uma doutrina que dizia, que delação era só o primeiro. A cabeça da cobra que ele quer. Como a lei de 2013 fala em delatores, né, dando assim uma prevalência para aquele que foi o primeiro em termos de benefícios, a própria legislação permite que sejam muitos. Mas em algum momento a gente vai ter que olhar para isso, compreende? Então, assim, e se o penúltimo delatar o último, ele também vai se beneficiar? Exatamente, essa é a dúvida. Na outra ponta, tem autores que acham um absurdo a delação, acham imoral, não pela caguetagem, mas acham imoral porque tô dando benefício para bandido. Percebe como é um instrumento polêmico? Sim, porque isso aí os Estados Unidos usou muito com narcotraficante, Sim. né? Porque não conseguia chegar, tamanha corrupção era na Colômbia, que ele não conseguia chegar nos chefes do narcotráfico. Aí ele dava privilégio, ele chegava para um dos caras lá do cartel e falava, ó, você fica com a tua grana, você vai morar em Miami, te dou outro nome. Ou seja, o crime que o cara fez, beleza, se ele caguetar os outros. É interessante porque... É uma puta sacanagem. Então, é uma puta sacanagem. Cadê a igualdade da Olha, tá da cheio de democracia? professor que assinaria embaixo a sua frase. Eu não tenho essa visão, entendeu? Eu nem... Emílio... Eu nem endeuso Você o instrumento. quer o rigor da lei para os seus inimigos. Emílio. Não é não. Emílio. Nos Estados Unidos está sendo aplicado com o Marim. A Não, delação isso. premiada. Quando a gente vê os filmes... Agora, hoje, nos Estados Unidos... Não. Se você falou... Bons companheiros, isso. Tem que ter... Não. O Marim... Estados Unidos também pegar a régua americana também é complicada a régua. Sim, mas o Marim, por exemplo, desse crime da FIFA, esse o dinheiro... governo americano deu a delação pra ele caguetar a galera. Não, mas eu acho assim... Estados Unidos é o lugar mais fácil pra esquentar dinheiro frio. Agora, uma coisa que é importante, que fique clara, independentemente de filosofia, né, em termos do assunto, a delação premiada é um instrumento que já existe no nosso ordenamento e já foi muito aplicado em casos
além da Lava Jato. Então, não é... Ninguém tá inventando isso agora. Sim, né? mas, por A exemplo... diferença que eu vejo no juiz Moro, e nisso eu aponto uma qualidade, ao meu ver... Interessante que um pouco antes da Lava Jato estourar, eu tinha publicado um artigo dizendo que as autoridades brasileiras tinham que ter vergonha na cara, porque às vezes prometiam benefício pro sujeito, mudava o juiz, mudava o promotor, e aí o sujeito ficava vendo navios, digamos assim, ameaçado por quem ele entregou. E o juiz Moro, eu acho que trouxe um fator importante, que é ele cumpre a palavra. Sim. Ele prometeu, na sentença ele cumpre. Então eu acho que se a gente vai utilizar esse instrumento, vai mantê-lo no nosso ordenamento, é necessário que a autoridade tenha a palavra. Percebe? É complicado, porque vai depender... Não, porque muita gente fez acordo e depois mudava a autoridade, olha, não ele vale tá assinando mais. embaixo. E a pessoa pode estar assinando uma sentença de morte, a depender do contexto, entendeu? Então você tem até trabalhos defendendo que o delator tem que ter proteção de vida também. Né? Não é uma coisa tão simples. Por isso que é um instrumento que tem que ser bem estudado, bem debatido, sem preconceito. Sem preconceito para dizer que é descobrir é a solução para os nossos problemas. É para um lado e para o outro. Entendeu? E se a pessoa for pega mentindo? Ela pode ser processada criminalmente por isso. Vai piorar a pena. Agora, o Marcelo Odebrecht já foi... 19 e 4 meses. 19 e 4 meses. Vai ficar quanto tempo preso? Olha, eu não tenho... Como eu vi que saiu a sentença, eu não li a sentença ainda. Eu não sei te dizer se este é o único processo. 20 anos. Você é penal. 20 anos, Emílio. Emílio, beleza. Réu primário, bonitinho. Contas pagas, bonitinho. Quanto eu fico? Então, aí você tem, a depender dos crimes, eu não vi, tá? Você tem regras que seriam de 1/6. É 1/6 sempre. Tem regras que seriam de metade, tem situações que são 2/3. Eu precisaria ler a sentença. E você também tem a possibilidade do livramento condicional com 1/3. Tá? Então vamos pensar assim, vamos pensar no livramento condicional. 1/3, 6 anos, vai? 6 anos. Ficaria 6 anos, já poderia pleitear o livramento condicional. Mas para te falar isso de maneira categórica, eu gostaria de ler com calma a sentença, entendeu? Aí que não tá... Veja, Doutora, ainda, até onde eu sei, essa sentença é de primeira instância, né? Sim. Muito provavelmente a defesa vai recorrer e vai discutir isso. Mas aí não tá o problema nessa execução penal? Aí o cara pega 20 e fica 6. É uma matemática estranha, né? Isso aí. Isso não é mais fácil mudar isso do que a gente ficar... 20 anos é 20 anos, querido. Pegou 20 é 20 e acabou. Porque matemática é exata, né? Não tem isso. Não seria mais fácil mudar isso do que fica aquele negócio, maioridade penal, fico tentando inventar um monte de atalho, e se o problema é tão simples de resolver, 20 é 20. Então, Emílio, você sabe que eu defendo uma ideia. Para eu defender uma ideia, eu tenho que pensar muito sobre ela antes, tá? Eu não tenho, de verdade, a convicção de que teria que se mudar essa norma. Você acha que tem que ter essa progressão? Porque existe... toda a filosofia dessa coisa é um incentivo para a pessoa ter um bom comportamento dentro do sistema. A ideia é que mas essa ela pessoa... já tá presa, ela vai ter má comportamento ainda? Ixi, olha... irmão, o que mais tem lá dentro, filho? Não, olha, e é tão interessante que os estudos mostram que aquela pessoa que tá menos... assim, ligada ao crime, geralmente é a que tem mau comportamento. Porque ela não se conforma, entendeu? Então, muitas vezes, ela participa de situações, de motins. Aquele que já tem uma ligação com o crime, geralmente, ele tem um bom comportamento. Ele já sabe. Então, assim, é um assunto muito delicado pra eu te falar. Seria jogar pra torcida, dizer simplesmente, olha, não, tem que mudar, entendeu? É aquele tipo de assunto que tem dois lados, que eu acho que a gente teria que ter um outro programa pra discutir só isso. Ué, vamos discutir, por que não? Vai ter que vir uma semana. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado também de não falar, não, agora não vai ter benefício nenhum, agora nós vamos fechar as portas do presídio. São muitos casos. São casos e casos, situações e situações, entendeu? Então, assim, tem muita situação da pessoa pedir o benefício com previsão legal e demorar um tempão. Às vezes ficar praticamente a pena inteira ou mais do que a própria pena. Ô, Janaína, ele vai sair da Polícia Federal, o Marcelo? Ele tá na custódia da Polícia Federal, concorda, Marcelo Odebrecht? Eu não sei te dizer. Ele não já tá condenado. Não, mas ele não tá em presídio comum, ele ainda tá na custódia da Federal. Ele deve ir pra presídio. Cela boa, então, cela boa, Odebrecht. Cela com Wi-Fi. Cela com Wi-Fi. Cela com Wi-Fi, gente. Netflix. Cela padrão Pablo Escobar. Podemos aceitar qualquer cela, né, doutor?
Não. Mas ele provavelmente vai pra presídio comum, é isso? Então, essa decisão ela ainda não é definitiva. Né? Não sei se o juiz determinou alguma coisa no final, não sei te dizer. Cara. Você viu que a Operação Lava Jato, Emílio, já tem um lugarzinho separado, um escaninho até o número 31 e nós estamos apenas na 24? Eu vi isso domingo. Esse negócio da delação chegou no Lula. Tá. Chegou no Lula, teve lá. O Lula foi. Ele foi conduzido coercitivamente. Sob vara. Eu prefiro sob vara. Sob vara é maravilhoso. Os caras mudam o nome. É tão bonito ser conduzido sob vara. É sinônimo. Nos livros é sinônimo. Sim, é bonito. Ô, Jana... Pera aí, calma. Deixa ele concluir. Pro Moro chegar no Lula, ele tem prova suficiente de que o Lula está envolvido. Eu acredito que sim. Não, né? Mas senão, como eu não li os autos, eu não posso afirmar categoricamente. Mas eu acredito que sim. O Lula vai ser preso? Não sei. Não sei. Veja, eu não posso chegar aqui e ficar falando achismo, entendeu? Mas o que você acha que vai acontecer? Não sei. Mesinha de bar, Não sei, gente. Que isso? Eu não sei. Não sei o que tem lá. Né? Ele não vai falar muita coisa, ele tem a língua presa. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você separar. Hein, doutor? Olhando assim, porque, eu acho que o cara não deu ponto sem nó, porque isso vem desde o início. Vem lá do Cerveró, vem lá do Paulo Roberto Costa. Renato Duque. A maneira de agir. Primeiro faz a busca e depois manda prender, é isso? Exatamente, tá vindo e tá fechando ponta. Chegou no bispo do jogo de xadrez. O bispo do xadrez é o nosso querido o Delcídio. Do Amaral. Que foi uma delação, pelo que já veio à tona, muito importante. Né? Estamos esperando, inclusive, a homologação e ter acesso a esse documento para avaliar se nós não levamos isso já agora para o procedimento do impeachment, entendeu? Porque são elementos muito fortes a confirmar tudo que a gente já escreveu lá atrás. É uma prova muito forte. Agora, doutora, eu posso fazer uma pergunta espinhosa para a senhora? Olha, coroa de Cristo. Se o Lula te contratasse para você ser advogada dele, você aceitaria? Não. Não? Não. Certeza? Certeza. Absoluta. Tem um juramento. Eu acho que veja bem. O código de... Isso eu não estou fazendo como menosprezo à pessoa dele ou qualquer outra pessoa. Eu te entendo por ética. O código de ética diz que nós não podemos trabalhar em casos que sejam conflitantes, tá? Nessa situação do envolvimento do presidente com as construtoras, essa situação é um dos pontos do meu pedido de impeachment. Então, como é que eu posso, veja, sem nenhum demérito da pessoa dele, como é que eu posso estar num processo acusando este fato e num outro defendendo? Mas o Márcio Tomás Bastos, ele não se preocupava com isso, que era um grande jurista no Brasil, ele atuava numa boa. Eu realmente não tinha muitos pontos de convergência com o ministro Márcio Tomás Bastos, que Deus o guarde e tenha. O Dias Toffoli, ele era advogado do PT e julgou o Mensalão. Então, mas por exemplo... Entendeu? Eu entendo. Eu sou muito chata com essas coisas, entendeu? Eu sou muito chata. Talvez possa ser excessiva, mas eu já abandonei casos porque apareceu, assim, um mínimo conflito entre as partes, entendeu? Então, isso o nosso código de ética determina. Eu não posso trabalhar em 2 casos em que haja conflito. Né? Talvez eu tenha uma leitura muito estrita desta norma. Mas é por isso, entendeu? E a Cata Preta? Cadê a Cata Preta? Aquela advogada, ela fugiu mesmo? Foi embora? Eu não sei. Mas você sabe... sumiu. Sabe a Cata Preta? Lembro. A Cata Preta, pro ouvinte, era uma advogada... que começou com a delação, né? Isso. Ela era advogada dos caras das construtoras e tal. Ela tava meio sendo do Paulo Roberto Costa. Ela foi advogada de algumas peças chaves e tava negociando essa delação premiada. Do nada, essa mulher foi embora e tá morando nos Estados Unidos. Então, mas por abandonou exemplo, todos os casos. Que eu fico meio assim, a capa preta. Cata Preta. Cata Preta. O que eu penso é o seguinte, esse negócio é complicado, viu, doutora? Esse negócio é complicado. Porque, você pega o cara, vamos imaginar, há indícios de, certo? Há indícios de. Aí você me deixa preso, né? Ficar preso é ruim. Horrível, né? É horrível. É a pior coisa que pode ser, você ficar... Fala, é o seguinte, você vai ficar preso aí até eu decidir aqui ou até você caguetar. É um negócio... eu não sei, é que eu não vi... É meio que condenar de verdade, antes, né? Mas veja, vamos rebobinar a fita aqui. Eu não vi, nos casos que foram divulgados, uma situação assim.
O que eu vi foi o seguinte, havia elementos para decretar a prisão, e aí, neste contexto, foi feito o acordo. Eu não vi ninguém ser pego aleatoriamente, sem nenhum fundamento, colocado na prisão como uma forma, vamos dizer assim, de tortura, para entregar alguém, né? Não pegaram, assim, qualquer pessoa, entendeu? Havia toda uma fundamentação. Então, eu não vejo a situação desta forma. Agora, sei que muita gente lê dessa forma. Tá entendendo? Né? Não, então, Foram muitos documentos, muitas relações, são indícios, muito né? dinheiro público. Né? Então, assim, vamos tomar cuidado também para não demonizar a operação. Tá. Concordando ou não com o outro ponto, me parece que tem muito fundamento. Então, né? eu entendi. Mas, por exemplo, a delação, ela só vai ser em que assunto? Existe a delação para dinheiro público? Para quê? Ou vai ser uma norma? Até uma coisa que eu acho... Todo mundo vai ser... Olha, é importante que a gente fale um assunto aqui. Tem um monte de deputado propondo um projeto de lei para proibir que a delação seja feita com pessoas presas, tá? O intuito é vedar eventual abuso, né? De pegar a pessoa, prender para ela delatar. Mas essa norma é perigosíssima, porque, na verdade, estarão tirando da pessoa presa a possibilidade de buscar um benefício que é direito dela. Claro. Então, assim... ela é vítima, geralmente é uma secretária que ela é apenas um fio condutor da situação. Pode até não ser, Carioca, pode até ser alguém determinante. O problema é o meio do caminho, né? Parece que a advogada, uma secretária da Odebrecht, Odebrecht, ela aceitou a delação premiada. Né? Você viu ontem, eu esqueci o nome dela agora, ela é operadora, mas ela é funcionária e ela segue ordens. Ela foi presa no meio, com assinatura, né? Porque ela que tem que dar o papel. E ela ontem, me parece que ela aceitou o acordo de delação premiada. Imagino que ela não venha a falar, né? É porque, assim, toda vez que as pessoas propõem um projeto de lei, elas propõem pensando numa situação fática. Sim. Mas tem que parar e pensar que há vai- outras situações que serão alcançadas. Na consequência né? Então, assim, eu tenho muita preocupação com esse processo legislativo. Por isso que quando teve o projeto de novo Código Penal, eu fiquei mandando carta para tudo quanto era jornal e revista e para parlamentar, porque eu comecei a ver, as pessoas às vezes fazem um projeto pensando numa situação, mas o projeto, depois que vira lei, ele ganha vida. Então veja, como eu entendo que houve abusos na operação A ou B, eu vou proibir a delação com pessoas presas. Mas espera aí, e tantas outras pessoas presas que podem lançar mão desse instrumento para saírem, para poderem melhorar a sua pena, para poderem colaborar com a justiça, para poderem eventualmente indicar onde é que está uma vítima. Percebe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer lei pensando numa coisa E a só. delação premiada tem um outro nome jurídico, né? Não é delação premiada. Como é que é o nome? Colaboração. Colaboração. É a mesma coisa, Não. É caguetar, goelar, bonito. Agora, eu acho que instituição que saiu bem é a Polícia Federal e o Ministério Público, né? Os caras ficaram bonitos na fita agora, né? Parece que tá funcionando, né? É um negócio que tá funcionando legal, né? A operação, você diz? Não, eu digo... A respeitabilidade. Isso, Sim, isso, tá grande, né? as pessoas É um estão... negócio bacana. E eu acho que é importante as pessoas acreditarem nas instituições, prezarem as instituições, e se eventualmente houver desvios, punirem aqueles que desviaram e pronto, entendeu? É isso aí. Doutora, muito obrigado. Só uma coisa que eu queria falar. Muito obrigado. Dia Internacional da Mulher, a última pergunta. Como você se sente hoje, no Dia Internacional da Mulher, sendo essa mulher tão especial, tão esclarecida e tão danada de seriado americano? Ai, lindo! Não, eu acho que um pouco do meu papel é mostrar para as mulheres que elas podem participar do debate público. O debate público ainda é um território masculino. Muitas vezes, quando você ousa entrar no debate público, te perguntam de quem você é filha, de quem você é mulher. Quando não, de quem você é amante, né? Então, eu acho que é esse o recado que eu quero dar. Independentemente do que as mulheres acreditem, elas têm legitimidade para participar desse debate. Falar, vocês enganam a gente. William. Tanto é que nós temos uma presidenta. Não. É a pessoa mais importante, é uma mulher. A mosquita. Se as mulheres resolverem fazer uma guerra entre mulher e homem, não sobra um homem no mundo. Mas eu acho pra contar a história. eu acho que não tem que ter guerra, Elas não. vêm com essa conversinha delas. Papinho furado. As mulheres têm que... Elas só estão entrando, elas já dominaram o mundo. Elas já dominaram o mundo. E se a gente der mole...
cara, Fica duro. não sobra um pra contar a história. Gente, olha, muito obrigada por essa honra, viu? Tarde maravilhosa. Janaína, boa. Parabéns pela sua iniciativa. Muito bacana, muito legal você ter vindo aqui debater com todo mundo e levar um pouquinho da sua história também e disso que você fez, né? Que você teve a coragem de ir lá e fazer esse... Tá no livro se ela cair, tá no livro de história. Exatamente. Além de ser uma jurista, uma advogada muito conceituada, é professora e ela agora fez esse pedido de impeachment, coautora com Hélio Bicudo e o Reale Júnior. Obrigado, Janaína. Valeu mesmo. Gente, obrigado. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, 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 ui. Muito bem, vamos embora? Ai, Emílio. Muito bom, muito bom. Eu hoje nem abri a boca, tá vendo? Muito bem, você fez muito bem. Hoje Mas abriu o ouvido? Abri. Hoje você foi um cara... Legal, tá vendo? Legal. Emílio, eu sei que Se todo dia você calasse a boca... Nossa Senhora. Trouxesse café. Pros ouvintes, ou pela maioria dos ouvintes, Ô, ia ser Emílio. um prazer. Mas certo? eu gosto de falar, mas amanhã eu vou falar muito, sabe por quê? Porque amanhã vem pra cá, sabe quem? A dupla Henrique e Diego. Suíte 14, banheira de espumas. Nós dois se amando e o nosso amor de testemunha. Acho que eu vou faltar amanhã. Eu também, amanhã eu não venho, por causa de você. Bola. Não, Henrique e Diego eu amo, por causa desse trouxa. Muito bem. Babado. É bom essa dupla? Boa, Eles boa, são boa, ótimos. boa, boa. Você famosa, entrevistei. Já entrevistou? Já, são bem legais. É? Eles são topados, estouradíssimos nas São boates. topados? Que isso? Eles lacram. Protagonizam. São o quê? Eles lacram, tocam nas boates, estão nas rádios aí do todo o Brasil. São bons, sertanejos, universitário. Muito bem. Vamos de Botina. Achei que era rock pauleira. É, isso. Rock pauleira. Rock pauleira. Rock pauleira, Meu estilo. Vamos de Botina, Emílio Zebu, amanhã. É, muito bem. Vamos embora. Amanhã estamos de volta aqui no Jovem Pan, ao meio-dia, horário de Brasília. Tudo de bom? Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já!